O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. E 2. As notícias com o jornalista Luís Soares. Começamos com as críticas de Pedro Passos Coelho ao governo. O antigo primeiro-ministro alerta para o perigo dos políticos postiços e compara-os a prostitutos sem caráter. André Ventura estava na fila da frente a ouvir e juntos criticaram a falta de ritmo do governo. Foi ontem à noite, durante a apresentação de um livro em Lisboa, um evento em que Pedro Passos Coelho discursou. André Ventura esteve na primeira fila a ouvir. O antigo primeiro-ministro subiu o tom das críticas ao governo e a Luís Montenegro e, sem referir nomes, Pedro Passos Coelho ataca aos políticos sem caráter que tentam agradar a todos, tal como os populistas. Quando, com medo do populismo, o político do mainstream lhe veste a casaca, para evitar que o populismo chegue com o voto ao palácio e resolve então ser mais populista do que o populista. Fica sem integridade, fica como um prostituto sem caráter. Pedro Passos Coelho, que voltou também a falar sobre imigração, reconhece que Portugal precisa de mão de obra imigrante, mas fala num excesso. Defende também que a política tem de ter uma dimensão de liderança e que nem sempre o mais importante é vencer as eleições. Ainda antes destas declarações, Passos Coelho e André Ventura trocaram impressões e juntos criticaram o governo. O antigo primeiro-ministro fala em falta de ritmo do executivo e André Ventura concordou. Mas precisava de ganhar aqui assim um bocadinho mais de ritmo. Parece-me. As pessoas estão a ficar um bocadinho impacientes. Desanimadas com a falta de ritmo. Mas eu isso não direi, mas impacientes. Isso parece-me que sim. Era bom, por isso eu disse há pouco, que as coisas ganhassem um pouco mais de ritmo, porque a expectativa é essa que as pessoas têm, quando fazem escolhas. E as pessoas esperam que esta maioria também, ou seja, que esta maioria no Parlamento também faça essas mudanças, não é? Pois. Eu julgo que sim, pelo menos estão prometidas. Até já. Muito bem, até já. Obrigado. Pedro Passos Coelho e André Ventura, que estiveram lado a lado, em frente às câmaras e aos microfones, com críticas claras a Luís Montenegro. Os dois estiveram presentes na apresentação de um livro na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Este vai ser o tema do explicador de hoje. A nossa convidada Paula Teixeira da Cruz, antiga Ministra da Justiça de Passos Coelho, para ouvir logo a seguir ao Jornal das 9. O Primeiro-Ministro volta hoje ao Parlamento para o debate quinzenal. A polémica sobre a liderança do Ciresp e o relatório do Presidente da República sobre as tempestades devem ser os temas em destaque. Debate quinzenal marcado para as 3 da tarde. Luís Montenegro deve ser confrontado pelos deputados com a polémica de demissão do Secretário-Geral Adjunto da Administração Interna, em causa a renomeação de Viegas Nunes para o Ciresp, que levou à demissão do Secretário-Geral Adjunto, António Pombeiro, com acusações de irregularidades e de conflitos de interesse na anterior gestão. De resto, esta manhã, André Ventura vai ser recebido por António José Seguro no Palácio do Belém sobre o tema. As críticas de António José Seguro à gestão do governo durante as tempestades também deverá estar em destaque no debate de mais logo. No relatório da Presidência Aberta, o chefe de Estado alerta para uma gestão descoordenada e pouco clara das tempestades e afirma que é preciso acelerar os apoios. O debate quinzenal começa às 3 da tarde, pode ser acompanhado em direto aqui na Rádio Observador. A Bolsa de Incentivo a estudantes do ensino superior com menos rendimentos vai mesmo ser ajustada, afinal, o apoio vai ser atribuído só no primeiro ano da licenciatura. É o que confirma o Ministro da Educação. O Governo tinha anunciado que os alunos com menos rendimentos que chegassem ao ensino superior teriam, além da Bolsa de Estudo, um apoio extra de 1.045 euros por ano ao longo de todo o curso. Na segunda-feira, o Jornal Público noticiou que o Governo tinha recuado nessa intenção. Fernando Alexandre recusa que tenha sido um recuo, confirma a alteração e fala num ajuste e explica os motivos. O não ser atribuído a partir do segundo ano tem a ver com o facto de nós estimamos que cerca de 25% a 26% dos alunos com este modelo vão receber a Bolsa Máxima. E por isso, quando vamos ter mais de 25% dos alunos a receber a Bolsa Máxima, eu diria que eles estão todos na mesma condição, a partir do segundo ano. Não estão no primeiro, porque apesar de estarem todos elegíveis para a Bolsa Máxima, há uns que têm ação social escolar escalão 1 e há outros que não têm, e privilegiamos esses porque sabemos que esses têm mais dificuldades para o acesso, mas a partir do momento em que eles estão lá dentro, eles vão receber todos o mesmo incentivo, que é uma Bolsa Máxima que para a licenciatura são cerca de 7.800 euros
O que quer dizer que, para além da propina, são cerca de 720 euros por mês. Declarações de Fernando Alexandre à agência Luz em Londres. O Ministro da Educação adianta que a medida pode ser reavaliada no próximo ano. Ainda no que diz respeito à educação, hoje os alunos do 4º e 6º ano começam as provas de monitorização da aprendizagem, as chamadas provas moda. E Luís, quase todos os distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo devido ao calor. As temperaturas só devem começar a descer a partir de amanhã. São as previsões do Instituto Português do Mar da Atmosfera. São esperadas hoje máximas de 38 graus em distritos como Évora e Santarém. A meteorologista do IPMA, Patrícia Gomes, explica que não é normal estas máximas tão elevadas no início neste mês de maio. Explica também que em causa está uma massa de ar quente, mas os efeitos começam a desaparecer a partir de amanhã. A massa de ar continua a ser quente, mas tem características diferentes. Portanto, neste momento estamos com a influência de uma massa de ar quente e seco e a partir de amanhã com um pouco mais de umidade. Isso vai fazer com que os valores de temperatura baixem ligeiramente. Quando eu digo ligeiramente, estamos a falar de uma variação entre 3 a 6 graus, comparando com o dia de hoje. É a previsão da meteorologista Patrícia Gomes. Apesar das temperaturas elevadas no dia de hoje, há a previsão de chuva e trovoada no norte do país. Há também 7 concelhos de Faro e um concelho em Coimbra com perigo máximo de incêndio. De resto, o calor está a afetar praticamente toda a Europa, com o Reino Unido e França a baterem recordes de temperatura máxima. E no Jornal das 9 vamos ouvir em direto Pedro Ferreira, coordenador de saúde sazonal da Direção-Geral da Saúde. 8:08, Luís Soares, daqui a pouco há momentos de glória, mas primeiro que outras notícias estão em destaque. Os dirigentes do PS consideram que os últimos 2 anos do governo da AD ficam marcados pelo falhanço. Nos próximos dias, os elementos do Secretariado Nacional do PS vão, por isso, fazer um roteiro por todo o país. A intenção é apontar caminhos alternativos ao que consideram ser um falhanço das políticas. O ministro dos Negócios Estrangeiros vai mesmo ser ouvido no Parlamento sobre as declarações do secretário de Estado norte-americano a propósito da base das Lajes. A Comissão de Negócios Estrangeiros chumbou o requerimento do PS, mas aprovou o pedido do LIVRE.